Tem igrejas evangélicas que ensinam ao povo que se não der o dízimo não é salvo. Que se não cumprir o ritual da cerimônia do batismo não é salvo. Se não guardar o sábado não é salvo. Se não estiver submisso na hierarquia de uma igreja, não é salvo. Tem igrejas evangélicas que ensinam isso através dos líderes, que são os pastores desse sistema religioso evangélico. Leva o povo a cair da graça de Deus. Eles anulam a graça de Deus para colocar o sábado. Eles anulam a graça de Deus e colocam as campanhas. Eles anulam a graça de Deus e colocam o batismo. Coloca guardar o sábado, dar dízimo. Eles anulam a graça de Deus, estabelecem igreja, lugar, recinto de alvenaria, onde o povo entende que é ali que tem que buscar, encontrar e adorar a Deus e servir a Deus ali. Eles anulam a Cristo, a palavra, porque o lugar que nós devemos estar para adorar a Deus, o lugar que nós encontramos a Deus, o lugar que nós devemos estar firme em Deus, não é dentro de uma instituição evangélica, católica, espírita, qualquer que for. É em Cristo, na palavra de Cristo. Foi isso que Jesus ensinou. Se vocês estiverem em mim, não em igreja, e se as minhas palavras estiverem em vós, não palavra nem doutrina de pastor. O povo, os líderes, os pastores, anulam a graça de Deus. Enquanto Jesus disse que nós devemos adorar em espírito e em verdade, a nossa adoração a Deus é por meio do nosso interior, é por meio do nosso entendimento. Em espírito e em verdade é isto. É eu adorar a Deus no entendimento, com a minha alma, no meu interior, sendo grato a Deus, não dando dízimo, mas com a minha vida submisso a Ele, guardando e praticando a palavra dEle, entendendo o que Ele fez por mim, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a adoração que Deus quer. Eu me negar para me submeter à vontade dEle, não por uma determinação dEle, mas por amor, vontade, escolha minha de me submeter a Deus. Isso é o amor a Deus. Como disse Jesus lá em João 14, 23. Amar a Deus é ouvir a palavra dele, é guardar a palavra dele. Adorar a Deus é estar em obediência à palavra dele. Mas o que é que os homens fazem hoje? Tira do povo essa orientação, essa verdade. Desprezam, rejeitam a graça de Deus, estabelecem um local chamado igreja, onde eles ensinam que tem que ir adorar a Deus ali, porque você só pode adorar a Deus, ser de Deus e servir a Deus se estiver na igreja, numa igreja. Eles ensinam que ninguém pode servir a Deus. Eu ouvi um pastor pregar isso, dizendo que ninguém pode servir a Deus se não estiver dentro de uma igreja sob a liderança de um pastor. Por que eles fazem isso? Isso mostra que esses homens são obreiros de Satanás. Uma pessoa que ensina isso não é de Deus. A Bíblia diz isso. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Um homem que prega isso, um líder, pastor, papo ou padre, não é de Deus. Porque a Bíblia não ensina isso, ele está pregando o que ele quer que o povo entenda, para manter o povo escravizado no domínio dele, mantendo a instituição dele, que ele diz que é a casa de Deus, para o povo amar, para o povo se submeter ali, à ordem dele, para o povo levar sua finança para ali, para manter a ostentação dele, o privilégio dele, em nome de amor à obra de Deus. Não, você está investindo na obra de Deus. Até isso eles ensinam errado. Eles ensinam que obra de Deus é a igreja. Não é. É trabalho de igreja. Não é. A Bíblia não ensina isso. Mas o povo está lá, seguindo esses homens, submetendo-se a eles.
e se desviando de Cristo, porque esses homens não estão levando vocês a aprender de Cristo. Jesus disse que não se adora a Deus dentro de igreja, nem subindo o monte. O lugar que Deus quer ser adorado não é em monte, lugar místico que criam a ideia, não sei que... Meus irmãos, o diabo é terrível. Criou na mente do ser humano, eu tenho que ir para ali para buscar a Deus, porque ali eu encontro a Deus. Uma pessoa que vive num ensinamento desse, não foi liberto ainda. Não conhece a verdade. Jesus vai dizer, isso ele disse através de uma dúvida que uma mulher tinha, que veio a ele perguntar. Porque essa mulher estava na dúvida. Essa mulher tinha essa dúvida. De nada, Luciano. Esta mulher tinha essa dúvida. E essa mulher vai até Jesus porque ela queria, irmão. Ela queria conhecer a verdade. Ela não queria mais estar na dúvida. Quem está certo, os judeus ou os samaritanos? Quem está certo? A religião católica, evangélica? Quem está certo? A igreja presbiteriana? A igreja adventista? A igreja Assembleia de Deus? A igreja batista? A igreja Deus é Amor? A igreja Congregacional Cristã do Brasil? A igreja universal? Não sei o que, não sei o que. Quem está certo? O povo hoje vive cada ensino dentro de cada religião. Mas você precisa, como essa mulher samaritana, despertar para buscar a verdade. Se esforçar a buscar a verdade. E a mulher samaritana, ela queria saber. Chegou até Jesus, a quem realmente pode nos trazer o conhecimento da verdade. Não vá por nenhuma igreja, por nenhum líder, por nenhuma doutrina de homem. Vá buscar aprender de Cristo. Vá tirar suas dúvidas com Cristo. Aonde, irmão? Aonde eu encontro Jesus? Não é dentro de igreja. É na palavra. Vá buscar conhecer o que Jesus ensinou e falou no Evangelho. Essa mulher samaritana, ela teve uma atitude certa. Ela foi até Jesus. Vá para a palavra, para Cristo. Para tirar suas dúvidas. Ela chegou para Jesus e disse, Senhor, vocês que são judeus, dizem que o lugar de adorar é no templo. O templo dos judeus. Hoje a turma cria um espaçozinho, abre uma garagem, abre um espaço de alvenaria, bota o nome lá, Casa de Deus, e faz o povo ir para lá, para ali servir, como se fosse o altar e a casa de Deus. Naquele tempo, o templo que era o lugar de adoração que Deus estabeleceu para o povo de Israel, dentro da vigência da lei. O sistema sacrificial, o sistema de templo, de sacerdote, foi estabelecido na lei para os judeus. E isso era temporário, até vir Jesus. Quando Jesus vem, agora a nova aliança de Deus com os homens, seja judeu, grego, gentil, quem for, não é mais através dos rituais religiosos que viviam na lei os judeus. O pacto de Deus, o concerto de Deus, o meio que Deus estabeleceu para o homem chegar a ele, na nova aliança, não é mais indo a templo, não é buscando sacerdote, não é oferecendo sacrifício, não é vivendo ritual religioso, não é mais dentro de nenhuma coisa dessa que era pedido na lei. Quando a Bíblia diz que a lei foi abolida, é nesse sentido. Os rituais da lei, os cerimoniais da lei, o que Deus pediu para o povo judeu, o povo de Israel, praticar na lei, para uma vida com ele de adoração de comunhão, não é mais válido hoje, porque hoje o templo,
o sacrifício, os sacerdotes, todo o ritual da lei foi abolido, substituído por Cristo. Os irmãos precisam aprender isso. Mas será que teu pastor, na tua igreja que tu está, ele te ensina isso? Não, porque se ele te ensinar isso, ele não vai ter mais o domínio sobre você. Ele não vai ter mais o lucro sobre você. Você não vai ser mais negócio dele. Por isso que eles não ensinam isso ao povo. A mulher samaritana foi a Jesus porque ela queria conhecer a verdade. Você quer conhecer a verdade? A verdade é Cristo. Vá aprender o que ele ensinou, o evangelho. Tem muita gente que não sabe nem o que é evangelho. Tem muita gente que pensa que evangelho é viver dentro de uma igreja evangélica. Nos rituais, nas obras, nos trabalhos, nas oferendas, nos dogmas, nas crenças. Na vida de devoção a uma igreja evangélica. Tem gente aí que não sabe o que é o evangelho. Está pregando uma filosofia religiosa. Não é o evangelho. A mulher samaritana, ela queria resposta diante da dúvida que ela tinha. Qual era o local onde deveria adorar a Deus? E ela vai até Jesus. E o que é que Jesus diz? O que é que Jesus ensina a essa mulher que os pastores hoje não ensinam ao povo dentro das igrejas? Jesus disse, mulher, é chegada a hora, e já é essa hora, que os homens não mais precisarão de um lugar para adorar a Deus. Não mais precisarão de ritual, de sacrifício. Jesus disse, mulher, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, por meio de Cristo. Nós adoramos a Deus, não é por meio de igreja, de culto, de ritual. Jesus disse, nem no monte e nem no templo. Nenhum desses lugares é lugar de adoração. E por que é que os pastores hoje ensinam e insistem em permanecer nesse ensino? Venha para a casa de Deus. O lugar de adorar a Deus é aqui. Irmãos, vocês não percebem porque vocês são simples. A maioria desses líderes, pastores, estão tirando vocês da verdade, privando vocês. Eles rejeitam, tiram Cristo. Essas igrejas, a maioria delas, não tem Jesus dentro delas. Que Jesus não está dentro de igreja, Jesus está em nós. Que cremos nele. Porque a própria Bíblia vai dizer que ele habita em nós e templo e casa de Deus somos nós. Não é um lugar, uma instituição de alvenaria chamada igreja. E esses pastores estão privando vocês. Irmão, acorda, irmão. Vocês são escravos e não percebem. Não, eu sou livre. Eu adoro a Jesus. Eu vou para a minha igreja adorar a Jesus. Eu sirvo a Jesus. Enquanto eu viver, eu sou da minha igreja. Eu sou assembleano. Eu sou batista. Eu sou adventista. Eu sou presbiteriano. E vou continuar. Eu amo a minha igreja. Amo meu pastor. Ame. Esteja. Mas se você quiser sair da mentira e estar na verdade para uma vida com Deus, para no final do labor desta vida aqui, na eternidade, você encontrar o descanso eterno, você precisa se converter e voltar dessa direção, desse entendimento, se convertendo e se arrependendo. Arrependimento é mudança de entendimento. E a maioria dessas pessoas dentro de igreja precisam se arrepender e mudar o entendimento, porque estão dentro do entendimento errado, se desviando de Deus e caminhando para a morte, pensando que estão vivos.